Olá, alunos do 5º ano, tudo bem com vocês? Então, mais uma vez aqui, a professora de Ciências, para dar continuidade ao nosso assunto. E hoje a gente vai corrigir a tarefa da semana passada que eu passei para vocês. Então, peço que vocês abram o livro de vocês na página 9. A gente vai trabalhar a 9, a 10 e a 11. Coloquem lá a data de hoje, dia 25/8/2020. Então, vamos lá. Na página 9, sobre os rios voadores, depois que vocês leram lá sobre o texto, falando dos rios voadores, do bioma da Amazônia, temos lá duas perguntas. A primeira, escreva as duas mudanças de estados físicos da água citadas no texto. Então a resposta é de líquido para vapor, que é no caso a transpiração das plantas, que quando elas absorvem a água do solo, passa ali pelo caule, pelos troncos das árvores, elas transpiram a água, né? Não sei se vocês já perceberam, nas folhinhas dela fica aquelas gotículas de água. Então, isso é a transpiração. E essa transpiração ela vai ali passar pelo vapor, então vai de líquido para o vapor. E também a segunda situação é de vapor para líquido, quando vai formar as nuvens e depois ali vai ocorrer a chuva. Então, esse texto que vocês leram, a resposta é desses dois casos, de líquido para vapor e de vapor para líquido. Página 9 ainda, a segunda pergunta. O que precisa ser feito para manter os rios voadores? Para manter isso, gente, tem que preservar a floresta amazônica, ou seja, evitar o desmatamento, né? Por causa da umidade, da transpiração ali das plantas, da floresta em si. Então, o ideal é que a gente não venha desmatar essa floresta. Vamos lá agora à atividade da página 10. Então, lá, a questão de número 1. Sobre o ciclo da água, responda as questões. A. Qual é a importância do sol para o ciclo da água? Resposta. O calor do sol aquece a água de rios, lagos e mares, fazendo com que evapore. Também faz com que os seres vivos transpirem e percam água para o ambiente. Essa aqui é a resposta da letra A importância do sol. B. Como as plantas participam do ciclo da água? Então, as plantas elas absorvem a água do solo e por meio da transpiração liberam água na atmosfera que retorna ao solo na forma de chuva. Beleza? Vamos lá. Página 10 ainda, questão de número 2. Observe as situações representadas nas imagens a seguir e identifique a mudança de estado físico da água. Em seguida, analise se é necessário se a água esquente ou esfrie para que essa mudança ocorra e assinale com X o nome de cada processo. Na primeira situação, a gente tem aqui a formação de gelo. Então, o estado físico inicial e final inicial é líquido, ela vai ficar ali, vai refrigerar, ela vai ficar em estado sólido. O nome do processo disso é solidificação. De líquido para sólido, né? O próprio nome diz, solidificação. A segunda situação, roupas secando no varal. Então temos ali de líquido para vapor, aquela água molhada ali que deixa a roupa molhada, úmida, ela vai evaporar. Então o nome disso, do processo, é vaporização, a segunda opção aqui. Na segunda situação, é a neve derretendo. Então, é de estado sólido, estado inicial, vai para o estado final, que é o estado líquido. O nome desse processo é fusão. Na terceira situação, tem uma formação das nuvens. O estado inicial, então, é vapor, né, que está indo, né, através do calor, aquela água vai subindo ali em forma de vapor. E o estado final é líquido. E aí, o nome disso se chama condensação. Então, marca o X ali na terceira opção.
E agora na página 11 temos a terceira pergunta. Agora que você já sabe quais são os estados físicos da água, complete o esquema a seguir com a imagem das moléculas de água e o nome da transformação de um estado físico para outro. Para isso, recorte as imagens e as palavras da tira lateral e colhe-as nos espaços correspondentes. Aí temos ali a imagem, temos aqui na lateral da página do livro de vocês, tem ali as moléculas da água. Então vocês vão colocar no estado de condensação, que está ali, ó, nas nuvens. Então as moléculas da água, elas estão bem separadinhas, dá pra gente ver pela imagem. Quando ela está em estado sólido, elas estão bem juntinhas aqui nas pedrinhas de gelo, ó. E quando ela está em estado líquido, elas estão juntas, mas elas estão flexíveis, elas não estão tão apertadinhas como no caso aqui do gelo. Então aí os nomes temos a evaporação, que é do estado líquido para o gasoso, condensação, quando desce a segunda setinha, né, no caso do gasoso para o líquido, e a solidificação, né, do estado líquido para o estado sólido. E a fusão é o derretimento do estado sólido para o líquido. Temos aí as setas indicando, aí vocês vão ter que escrever o nome dos processos. 4, na página 11 também. Assinale as alternativas corretas em relação ao ciclo da água. Então temos lá, a primeira, a água da chuva pode ser absorvida pelo solo ou cair diretamente sobre rios, lagos e mares? Sim, correto. Marque o xizinho na primeira frase aí. Segunda frase. A precipitação ocorre somente em forma de chuva? Não, gente, é através de granizo também. Terceiro. Os seres vivos não fazem parte do ciclo da água? Mentira, porque os seres vivos eles transpiram, então a água ali que ele vai transpirar também vai evaporar e depois vai se condensar lá em cima, vai em forma de chuva. Então faz parte sim do ciclo da água. E a última frase. As nuvens geralmente são formadas pelas águas no estado líquido, ou seja, pela condensação da água que evaporou. Sim, pode marcar o xizinho, que isso aí faz parte do ciclo da água, sim. Beleza, gente? Então esse foi o exercício que a gente corrigiu, que estava aí passado para vocês. E é isso, por hoje é só. Então até a próxima aula. Um beijo, até mais. Tchau. Muito bem, quinto ano, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam aí muito bem nas questões, né, nas nossas atividades aí no portal. Espero que vocês estejam respondendo todas as atividades lá do portal, viu? As nossas atividades avaliativas aí. Então vamos também iniciar a nossa aula de geografia. O que nós vamos fazer hoje na nossa aula de geografia? Continuar o assunto sobre aí o crescimento das cidades no Brasil. A gente falou um pouquinho das características das cidades, falamos aí a diferença, né, das cidades metropolitanas para as outras cidades, ou seja, por que essas cidades são consideradas cidades metropolitanas, por que elas se diferenciam das outras cidades. Falamos aí das cidades subregionais, né? E também das cidades regionais. Qual a importância delas? Qual a importância dessas cidades? Falamos também aí sobre as cidades, né, chamadas aí cidades de conurbação, que é a ligação entre duas cidades. Essas cidades aí, elas se ligam por meio de quê? De questões, né, infraestrutura, e sem passar, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, é uma cidade de conurbação, ou seja, elas têm ligação, tem uma ponte que divide essas duas cidades. Eu posso sair de São Paulo para o Rio de Janeiro, e aí passando apenas por paisagens, né, de paisagens humanizadas, construções, casas, sem passar por estradas, rodovias ou vias também, né? Eu vou passar aí por essa cidade através da BR, mas como se eu estivesse dentro da própria cidade, como se eu passasse de um bairro
para outro. Então, é a chamada cidade de conurbação, que é a ligação entre essas duas cidades. Agora a gente vai ver, né, a diferença entre as metrópoles. Nós falamos um pouquinho da característica dessas cidades, agora a gente vai ver a diferença entre as cidades metropolitanas, as cidades aí, os centros regionais e centros sub-regionais, basicamente nas páginas 12 e 13, aí falando sobre os tipos de cidades no Brasil. Vamos lá então. Nós temos aí, né, que atualmente pouco mais da metade da população mundial vive em cidades. A gente sabe que esse grande número de pessoas que saíram do campo para a cidade se deu devido a vários fatores, a vários motivos, né? Como, por exemplo, aí eu já falei para vocês, em busca de melhores condições de vida, ou fugindo aí, né, de questões como a seca ou alagação, e também pelos atrativos que as cidades oferecem, fazem com que as pessoas saiam do campo e vão aí para a cidade. O Brasil ele apresenta, portanto, uma média de urbanização maior que a média de urbanização do planeta como um todo, ou seja, concentra, gente, muitas pessoas aí. Nosso país é um local populoso, mas pouco povoado, né? Então ele vai falar que a concentração de pessoas está ligada a esse grande número aí da população que vem de outros países, que sai do campo para a cidade. Então, quando ele vai falar assim, uma média de urbanização maior que a média de urbanização do planeta como um todo. Então, nosso Brasil ele é muito povoado, muito populoso e pouco povoado. Estudos da Organização das Nações Unidas indicam que até 2050, 2 a cada 3 pessoas no mundo estarão vivendo nas áreas urbanas. Olha só que interessante, né? Então vai ser muita gente aí concentrada nas cidades. Aí vamos entrar ao nosso conteúdo de hoje, falando sobre os tipos de cidades no Brasil, que a grande maioria das cidades é pequena. Dos 5.570 municípios brasileiros, apenas 40 tem mais de 500 mil habitantes. Então, olha só como por esse dado a gente percebe que a distribuição da população no Brasil ela é desigual. E esse aí é outro fator também que recorreu ao longo do tempo devido à construção das cidades, e aí essa concentração de pessoas também foi gerada ao longo do tempo, certo? Indústrias é um exemplo, né, dessa concentração de pessoas aí. Há aquelas de outras, no caso as indústrias, há aquelas isoladas de outras cidades grandes e as que se localizam em regiões de grande densidade demográfica. Além das grandes cidades, que denominamos como metrópoles, temos os centros regionais e os centros subregionais, entre outras possibilidades, né? Então, as cidades elas vão recebendo o nome dependendo aí da sua diversificação populacional, concentração aí de a sua economia também, a sua infraestrutura, entre vários outros fatores afins. Aí nós temos lá as metrópoles. O que diferencia a metrópole? São grandes cidades onde se praticam diferentes atividades econômicas. Então, se eu perguntar para vocês em quinto ano, quando eu falo São Paulo, o que vem em mente na cabeça de vocês? Bom, para a professora, quando fala São Paulo, eu já penso uma cidade grande, obviamente, penso em grandes indústrias, penso em grandes centros comerciais, como, por exemplo, lojas, né, grandes atacadistas, ou seja, supermercados, hipermercados, que são distribuidores aí de produtos para outras cidades.
Penso em atrativos turísticos também, como museus, né, como teatros também. E penso em cidade portuária também, porque se tem comércio, tem produtos, distribuição de produtos, esses produtos vão ser distribuídos através das cidades portuárias, ou seja, vai para outros estados aí. Também imagino que é uma cidade universitária, né? Porque se concentram aí as maiores universidades do país. Então chama muitas pessoas, né? Eu quero estudar na Universidade de São Paulo, porque lá tem os melhores professores, os melhores cursos, oferecem melhores oportunidades de emprego. Então, tanta coisa, né? A nossa professora Sara pensou em muita coisa quando falou São Paulo, mas realmente é isso mesmo. Quando a gente fala em cidade metropolitana, a gente tem que pensar em tudo isso daí, porque ela vai oferecer tudo isso aí para ser considerada uma cidade metropolitana, certo? Na segunda, os centros regionais. O que identifica os centros regionais? São cidades que não são tão grandes e influentes como as metrópoles, mas concentram diversos tipos de atividades econômicas e oferecem certa variedade de serviços e produtos. Então, não muito mais nem muito menos que as cidades metropolitanas, as cidades, né, os centros regionais também se caracterizam por oferecer serviços e produtos, mas não tanto assim como as metrópoles, né? Oferecem aí serviços, no caso empregos, atrativos turísticos, mas sempre tem uns detalhes a menos, né? Vamos dizer assim, que São Paulo tem uma cidade portuária, já Rio Grande do Sul não oferece serviços portuários, então já é um setor econômico a menos, então ela vai se caracterizar como centro regional aí, ok? Os centros aí, né, os sub-regionais, cidades sub-centros regionais. O que essas cidades vão oferecer? São cidades menores que os centros regionais, mas não chegam a ser pequenas, pois apresentam certa diversidade de atividades econômicas e comerciais. Vamos lá. Professora, mas para mim é tudo a mesma coisa. Negativo. Não é. Olha só, o que vai caracterizar os subcentros regionais? Ele vai oferecer uma grande concentração de atividades, mas vamos dizer que, por exemplo, o Amazonas, né? O Amazonas, ele oferece grandes atividades econômicas, mas o grande atrativo, a grande economia é o que? É o porto. Vai ser distribuído mercadorias, então ela é considerada como subcentro regional, né? Subcentro regional, devido à sua economia voltado para o setor portuário. Então, um serviço econômico, ele vai se destacar nessas cidades de centros subregionais, ok? Então, um serviço aí, um setor econômico vai se destacar, diferenciando ela de outros locais aí também. Olha só que interessante. Então, você já conheceu, né, qual a diferença dessas três características aí das cidades, e aí você vai fazer a leitura também do livro e praticar a atividade da página 11, 14 e 15 do livro de geografia de vocês, ok? Página 11, 14 e 15 do livro de geografia de vocês. Por hoje é só. Um beijo e até a próxima aula. Hello students, good morning, good afternoon or good evening. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de inglês dessa semana e hoje a gente vai falar um pouquinho do capítulo 5, Around the City,
Prepositions of place review, a revisão de preposições de lugar, ok? Então vamos lá, galera, revisar aí a página 66. A página 66 fala de preposição de lugar. Peço que vocês tentem pronunciar conforme o áudio, tá bom? Vamos lá? 2. Listen and say. Next to, across from, between, behind, on the left, on the right. Então, galera, olha só. A página que tá faltando para encerrar o capítulo 5 é essa. Página 70, Read and Complete the Street Plan. Então tem que ler isso daqui para poder completar um mapa que tem aí na mesma página, que é a página 70. Tem um mapa que tem umas construções com uma partezinha em branco em cima. Então essa parte em branco você vai escrever o nome desses lugares, mas não é aleatoriamente. Você vai pegar e ler o texto para poder entender o que está falando, tá? O que está falando, de onde que fica esses lugares. Então vamos lá. My city is small. On Oxford Street, there is a bookstore next to the restaurant. The museum is across from the restaurant and next to the pet shop. There is a park behind the museum and the pet shop. There's a movie theater on Stanford Street. It's across from the park. The police station is next to the gym on Stanford Street, and the fire station is next to the bakery on Oxford Street. Dica que eu dou: observem bem as ruas, que tem uma que se chama Stanford e outra Oxford Street, e observem bem as preposições, tá? Para poder responder. Dá um pause nessa aula, responda e volta aqui para poder ver as respostas e corrigir, ok? Vamos ver se está tudo ok com suas respostas? O texto diz que tem uma bookstore next to the restaurant. Então, olha só, eu tenho um restaurant aqui e a bookstore tá ao lado, que é next to. Coloque aí, bookstore. Se você não colocou, coloque agora. Se tá errado, corrige. Se corrige e se fez certinho, congratulations. Continuando o texto. Ele diz, the museum is across from the restaurant. Então aqui eu tenho algo grande, que fica o seguinte, é o museu, que fica atravessando o restaurante, tem um museu. Então escreva aí, museum. Continuando a mesma frase, que diz assim, the museum is across from the restaurant and next to the pet shop. E ele é ao lado do pet shop. Então essa lojinha pequena, escreva aí, pet shop. Continuando, there's a park behind the museum. Aqui eu não tenho espaço para copiar nada, mas eu sei que é um parque, né? Já disse que tem um parque aqui, no caso, atrás do museu e do pet shop. There's a movie theater on Stanford Street. Stanford Street. Eu tenho dois lugares que pode ser o movie theater, mas ele diz assim, it's across from the park. Fica atravessando o parque. Então não pode ser aqui em cima, porque aqui não é parque não. Então só pode ser aqui embaixo. Bote aí então, movie theater. Ou corrija, né? Continuando. The police station is next to the gym. A estação de polícia ou delegacia fica aí ao lado da gym. Então eu tenho uma gym bem aqui, coloquem aí, police station. Continuando, on Stanford Street. And the fire station is next to the bakery. Eu tenho um bakery aqui, então coloque aí fire station, que fica ao lado. Difícil fazer isso? Eu espero que não, né? Então vamos mais adiante, que a gente tem um exercício para caderno agora. Pegue seu caderninho para escrever, que eu vou explicar o que eu quero que faça. Bote a data de hoje, 25 de agosto, nome da teacher, activity e esse enunciado que diz o seguinte. Look the map and complete the sentence with the correct prepositions of places. Então vocês vão copiar isso aqui exato do jeito como está.
There's a hospital, um espacinho. The pet shop. Vocês vão completar com as preposições em inglês. Então copia a letra A letra B, a letra C. Depois de copiar, você vai ter que dar play para pausar novamente na letra D, na letra E e na letra F. Você vai copiar todas essas questões. Depois de copiar, dá play novamente para que você visualize o mapa. Teacher, eu preciso desenhar o mapa? Não é necessário desenhar o mapa. Você vai observar para responder as questões que você copiou, ok? Já respondeu tudinho? Já observou o mapa? Eu espero que sim, porque agora a gente vai partir para a correção. Vamos lá? A letra A. There is a hospital behind the pet shop. Tem um hospital atrás do pet shop. The bookstore is next to supermarket. C. The music store is across from the bookstore. D. The toy store is between the music store and the restaurant. The school is next to fast food restaurant. E F. The bank is across from the flower shop. A loja de flores. Gente, shop pode ser loja, loja na verdade, ou pode ser também a palavrinha store, tá? Então shop e store são sinônimos aí, loja. Então loja de flores. Espero que tenham entendido. Se ficou com dúvida, sabem onde me encontrar, galera. Até aula que vem, então. Bye, bye!